Muito bem, gravação iniciada. Então, boa tarde novamente para todas as pessoas. Muito bom estar aqui com vocês, né? Mais uma semana. Agora a primeira valendo, né? Nesse formato do papo formativo que a gente conversa aqui. É base aí para o repasse que vai ser feito para os cursistas, né? Nas turmas que vocês terão aí nessa jornada que a gente, né, teve aquela apresentação inicial e começamos, por assim dizer, oficialmente hoje com essa nossa reunião 1. Vou compartilhar aqui a tela para a gente. Tá, tá, tá. Muito bem, então essa é a nossa reunião de acolhimento, né? Reunião 1, nosso grupo de estudos de crime escolar, educar em direitos humanos, né? Então a reunião que acontece agora, o repasse dela vai ser feito ali por vocês entre os dias 2 e 6 de março, né? Na próxima semana ali. Aqui um instante para vocês responderem, registrarem esse formulário de presença aqui de vocês no papo formativo. Vou colocar também no chat aqui, só um instante. Já está no chat, pessoal, para vocês aí brevemente registrarem a presença de vocês aqui no nosso papo formativo de hoje. Depois a gente retira essa lâmina, né, esse slide da apresentação, porque esse é um registro de vocês, né, que não é necessário fazer com os cursistas, né, é um outro formulário que eles respondem. Vou aguardar um instante aí, que todo mundo possa responder, a gente já dá uma sequência. Pessoal sinalizando que preenche, é um preenchimento bem breve, né? Acho que vamos dando sequência, então, assumindo que vocês estão conseguindo aí já confirmar aí a presença de vocês aqui hoje. Bom, gente, aqui é uma mensagem, né, que diz respeito aí à importância de uma participação ativa desde o início, né? Eu acho que é bom que dessa forma a gente consiga ir construindo essa cultura de uma participação ativa por parte das pessoas que estão no grupo de estudos, né, a troca, a possibilidade de trocar olhares enquanto tem interações, e que isso é favorecido e possibilitado pelo uso da câmera aberta. E também isso tem uma relação com a forma que é confirmada a presença dos cursistas na reunião ali, né, do grupo de estudos. Então, é importante, né, enfatizar que tem essa questão objetiva, da forma que é contabilizada a presença, mas, para além disso, tem o quanto favorece mesmo uma troca mais humanizada, mais afetiva, quando a gente consegue, né, conforme apresenta aí as informações, poder observar as expressões das pessoas que estão observando, poder, né, conhecê-las melhor e ter uma percepção maior dessa troca, né? Aproxima mais de uma presencialidade a, quando a gente tem as nossas câmeras ligadas, né? Então a gente pede aí gentilmente, carinhosamente, que todas as pessoas liguem suas câmeras e, se possível, mantenha suas câmeras ligadas ao longo de toda a reunião. E também uma outra sugestão que é apresentada nesse slide é sobre o acesso às reuniões ser feito de preferência por um computador de mesa ou um notebook, evitar aí o uso de dispositivos de mão ali, né, um telefone celular
pode ser mais limitado, especialmente para algumas atividades que envolvem prática, abrir mais de uma janela, uso de plataformas aí de recursos de interação, né? Tem uma diferença muito grande na possibilidade de acesso e o movimento que a gente faz, a agilidade com que a gente participa de alguma coisa, quando a gente tem um mouse, que o cursor responde bem na tela, um canto e outro, quando a gente tem que fazer tudo isso no telefone celular. Ainda que eventualmente possa ser possível, é muito mais complexo administrar a câmera, o chat, as que as pessoas estão apresentando, o slide e uma outra eventual plataforma. Então, por isso que fica aqui essa sugestão, que vale para vocês, logicamente vale para todos os cursistas também das turmas que vocês estarão ali, né, ministrando o grupo de estudos. Aqui os nossos objetivos, esse diz respeito a essa primeira reunião de acolhimento, né, e se mantém para a reunião que vocês têm ali com os cursistas, e toda reunião, né, de cada roteiro, ao início terá os objetivos daquela reunião apresentado em um dos primeiros slides, como aqui. O primeiro objetivo, então, da reunião de hoje é integrar e acolher os participantes, apresentar aspectos importantes da organização do grupo de estudos e planejar os próximos passos para a jornada. Aqui, brevemente, legal que seja lido, né? Eventualmente convidar alguma pessoa para fazer a leitura dos objetivos, se for o caso de surgir alguma dúvida em torno do objetivo também, elucidar, mas via de regra a gente apresenta eles de uma maneira muito tranquila, muito bem relacionada com o tema que diz respeito àquela reunião, sempre tem uma relação muito direta, o objetivo com os temas abordados ao longo da jornada aí. A agenda, esse também é um slide padrão, né? Um slide que deve constar ao início de cada reunião, como a de hoje. Então, acolhimento e integração, reserva de 20 minutos, conhecendo o grupo de estudo e o manual do cursista, 20 minutos, check-in, 10 minutos, calendário da jornada e cronograma, mais 5 minutos. E o Classroom, atividades avaliativas, frequência e certificação, a parte do final ali, tem 25 minutos reservados. A gente soma aqui 80 minutos, mas na ocasião da reunião de vocês com os cursistas, o tempo é um pouco maior, vocês têm aí 20 minutos para administrar dentro das atividades práticas, né, ou da melhor forma que vocês queiram ali, abrir um espaço maior, de contribuição e troca, para, né, ter esse manejo, essa possibilidade de ajuste aí mais de acordo com o estilo de vocês e com o funcionamento de cada turma e de cada momento. Leia, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde. Esses slides, então, vai ficar para a gente no modo edição, para a gente poder excluir aquele slide lá que você disse que não é necessário, porque a gente tem os padrões mesmo, e tem aquele slide que você disse que a gente vai tirar, que não precisa apresentar para eles. Vai estar em edição para a gente poder retirar? Como que funciona com vocês, visto que, como formadora, eu sou a primeira vez como formadora em ação. Eu era do estágio probatório, né? No estágio probatório é um pouco diferente o esquema. Uhum. A gente mesmo deve retirar esse slide que é só para vocês ao final dessa reunião. Então, quando vocês acessarem ele novamente, ele já vai estar atualizado numa versão mais pronta para vocês utilizarem com os cursistas de vocês. Ah, tá bem. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente só repassa mesmo. Exato, a gente que vai deixar ele pronto para vocês utilizarem. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Rose? E só reforçando mesmo, tá, pessoal? Para aqueles que estão aqui a primeira vez, né? Toda vez que a gente trouxer algum slide, alguma coisa que nós só iremos trabalhar com vocês, isso acontece pouco, tá? Mas quando isso acontecer, estiver lá, é o que vocês terão para trabalhar aí com as Rose, turmas de vocês. Travou um pouco o seu áudio, não sei se foi só para mim, acho que foi para o pessoal também.
sei se você talvez repetiria, Rose, talvez com a câmera desligada para o áudio fluir melhor. Agora melhorou, gente? Creio que sim, Rose. Melhorou? Só reforçando isso, que toda vez que tiver um slide que a gente use somente com vocês, quando estiver lá no Classroom, vai estar já pronto para que vocês utilizem com os cursistas. Não precisa se preocupar que a gente faz a edição, tá bom? Isso aí, entendido. Obrigado, Rose, pelo reforço. Deixa eu ver, Tatiana ou Gisele, quem levantou primeiro? Tatiana, por favor, e a Gisele talvez vai contribuir com a resposta também, imagina. Pode falar, Tatiana. Só tirando uma dúvida, então, agora, diante do que a Rosineide falou, o ano passado nós fazíamos a nossa cópia. Não é para fazer a cópia do arquivo, é para fazer a nossa cópia, né? Talvez, passando a fala para a Gisele, talvez ela possa elucidar esse ponto melhor para a gente. Gisele, por favor. Porque senão não ficou nem claro para outra professora formadora, né? Oi, pessoal, tudo bem? Então, assim, ó, o slide, né, que o pessoal deixa lá, né, o pessoal aí do Uniforme, vai deixar ali, vocês podem fazer uma cópia, caso vocês queiram, né? Em geral, nós tínhamos no ano passado, o pessoal fazia cópia, daí já colocava certinho as turmas, já organizava, né, bem certinho a semana, até porque nós temos formadores aí com muitas turmas, né, então facilita essa organização prévia, até vai ter que fazer, já organizar grupos, já deixava tudo certinho o material, então pode sim ser feito cópia, mas não pode alterar nada, tá? No sentido assim, quero pôr uma cor amarela aqui, não pode, tá? Então, assim, toda essa organização, vou fazer uma cópia e vou tirar, de repente, o acolhimento, não pode. Tá? Você pode fazer uma cópia para a sua organização, mas não pode alterar nem o layout, nem a organização, tá? Então, tem que deixar do mesmo jeito. O que vocês podem fazer, por exemplo, tem pessoal que acaba fazendo uma cópia para colocar no Classroom lá, né, para os cursistas, que tira as anotações, tem outros professores que deixam com as anotações embaixo, que deixam só os links que são interessantes, porque as anotações, na verdade, elas vêm para nortear o nosso trabalho também, né? Então, o que eu tenho que lembrar em determinada coisa, né, em determinado momento? Então, existe também essa questão. Aí vai de vocês. Em geral, os nossos professores deixavam só, os que trabalhavam conosco, né, antes, eles só deixavam os links que eram mais pertinentes. Deu para entender? Tá. Obrigado, Gisele. No caso, a gente poderia fazer uma cópia em PDF e colocar esses slides em PDF lá no Class, porque daí fica sem as anotações, a gente fica com o nosso mesmo as anotações, e para eles a gente faz a cópia em PDF e coloca lá no Class em PDF. Pode ser feito? Pode, prof, desde que seja feito com antecedência para que eles tenham acesso. Então, quando a prof colocar lá no Classroom a sua reunião, com a data, tudo certinho, pode colocar lá sim, não tem problema, tá? Mas de preferência que seja um link, né? Que esteja no seu Drive, que eles cliquem aí. Se eles quiserem fazer cópia, querem imprimir, querem salvar no computador, aí é uma outra questão, mas pode ser em PDF, não tem problema, tá? Eu não posso colocar lá na aba atividades do CLES e colocar a aula tal, o tema lá na aula, deixar lá? Você tem que colocar, por enquanto, você tem que colocar lá no mural mesmo, junto com as demais organizações. Aí depois, se você quiser acrescentar alguma outra coisa, aí eu não vejo problema. Mas o principal, os slides têm que estar junto, tá? Bom, ouvindo a explicação da Gisele, eu penso que me parece, não sei a vocês, também Rose, a própria Gisele e todos os formadores, que o caminho de fazer uma cópia parece o mais acertado, assim, né? Porque daí essas adaptações bem sutis, pontuais, às vezes necessárias, como até um slide que deve vir hoje adiante ali, que é quando a gente recomenda que vocês coloquem
os horários e os contatos, assim evita que alguém, né, utilizando a mesma versão, apague e reescreva o contato de um outro prof e tal, e não tenha confusão nesse sentido. Então, de minha parte, se todo mundo estiver de acordo, a gente pode colocar como esse combinado, assim, né? Todo mundo faz uma cópia do slide, trabalha ele no PowerPoint, ou, como a sugestão da colega, faz uma versão PDF para os seus cursistas sem as anotações, se assim preferir. Gisele sugere que a gente fale isso depois do alinhamento, ok? Não, a prof. Simone perguntou sobre as turmas. De uma outra questão, da Isso. questão das turmas. André, Ok. o que eu acho assim, ó, até o que eu penso, que se vocês quiserem colocar na íntegra, como os slides, esses daí que estão lá, que a gente está vendo aqui, mesmo sem retirar algumas questões, como o pessoal vai fazer cópia, não tem problema nenhum, eles já sabem que tem lá o que é específico para nós, eles sabem que já tem que tirar, né? Isso era uma coisa comum que acontecia antes, né? É um trabalho a menos que vocês têm aí, tendo em vista a organização que vocês têm de produção de materiais, eu acho que facilita também, não sei se... Raquel? Eu não sei se ela sabe, às vezes, o que eu faço uma cópia, e aí faço uma cópia para mim, formadora, né, que vai estar lá minhas anotações e tudo. E você pode pedir para fazer outra cópia e retirar todas as anotações. Então, daí eu nem faço PDF, nada, eu só peço para retirar todas as anotações, e essa é a que eu posto lá no Class para eles. E aí já facilita, é bem rapidinho de fazer, só copia daí e cola lá e fica mais fácil. Muito bem. Avançando então, pessoal. A gente... Então aqui tem a agenda e passando agora é o momento aí da gente poder fazer uma integraçãozinha um pouco, avançando um pouco do que a gente fez naquele encontro inicial. Convite para vocês escreverem aí brevemente no chat, cada pessoa presente aqui, cada formador, cada formadora, o nome, o seu município e uma palavra que represente o seu eu digital. Mais adiante acho que vai ficar mais evidente porque essa proposta do eu digital, mas pode pensar em uma palavra que define seu comportamento nas redes, no uso de rede social, de plataforma, se uma pessoa entusiasmada, curiosa, como apareceu ali, né, empolgada ou mais discreta. Pense em uma palavra que define vocês, aí a gente vai dar uns minutinhos para isso. Mais um minutinho, já foi quase tudo, será? Deixa eu contar aqui. Falta pouquinho. Agora a gente gostaria de alguns voluntários, pessoal, para repetir aí o que escreveu no chat e contextualizar um pouquinho, justificar a escolha da palavra que colocou no chat aí, dessa parte do eu digital. Quem se coloca aí para iniciar? Tatiana, por favor. Oi, então, eu coloquei a palavra aprendiz porque eu pensei até de colocar uma pessoa que fuça, mas pensei depois em mudar para aprendiz, porque é tudo muito novo, está sempre alterando,
E acho que eu estou em constante aprendizado em relação ao meu eu digital, né? Tem tanta coisa para aprender nas plataformas aí. Me coloco como uma aprendiz mesmo. Boa palavra, Tatiana, é isso mesmo. E tem um pouco, né, do quando a gente às vezes está se apropriando de uma coisa, surge outra nova, né? E daí a gente tem que se colocar nessa posição de aprender mais uma vez e assim no movimento constante. Legal, legal. Tinha, parece que outra pessoa assumiu para mim. Leia, por favor. Você está lembrando do meu nome, né? Que legal. Eu sou a professora Leia, de Biologia aqui de Londrina, e eu coloquei como aprendizagem, copiando um pouquinho a Tatiana, acho que a Tatiana leu meu pensamento, porque eu coloquei pensando nisso, a aprendizagem, porque o digital, é um constante aprendizado, uma constante construção do conhecimento, de curiosidade, de busca. Então, é uma ferramenta, é um recurso, é algo que veio, o digital, né, veio para ficar e a gente tem que estar sempre em aprendizagem, em construção da aprendizagem. Por isso, eu coloquei a palavra aprendizagem. Bem legal, Prof. Leia, é isso mesmo. E com essa ambiguidade, né, da gente às vezes também ver, se deparar com dificuldades, e porque ao mesmo tempo que tecnologia eventualmente favorece, facilita muito, às vezes até se apropriar parece que dificulta um pouco, mas é muito bom, né? Quando a gente percebe, dá conta de fazer o bom uso de algumas plataformas, a gente avança muito no trabalho, né? Isso é bem especial. Prof. Simone agora. Oi, eu sou a Simone, sou professora de Química aqui de Curitiba, e eu coloquei animada, mas na verdade eu estava tentando lembrar da palavra, agora eu lembrei, eu sou multitarefas, eu sou aquela pessoa que, estando no computador, tem 500 abas abertas, e eu estou trabalhando em várias coisas, às vezes em 2 ou 3 navegadores, e aí o meu cérebro fica dando pings, assim, de uma página para outra. Eu não sei se isso é uma boa coisa ou não, mas o meu eu digital é assim. A Acho que mim reflete parece um uma pouco a minha cabeça. vantagem. Não se perdendo no meio dessas abas todas, para mim é só ganho, né? Eu às vezes acontece, me perco um pouco. Às Quando vezes é olho no... necessário fechar tudo e começar de novo, mas Tem que dar uma resetada às vezes. Eu concordo com a prof, isso mesmo. Mas entendo que para o perfil, para uma atividade como essa aqui de formadora, é bem adequado ter essa agilidade, né? Esse perfil de multitarefas aí. Mais uma pessoa para a gente fechar? Prof. Raquel. Eu coloquei curiosa no sentido que, né, eu falo assim que o celular na minha vida e aí a internet, essas coisas, acho que apareceu com, não deveria falar a idade, né, gente? Mas uns, sei lá, 20 anos, 18, 20 anos, celular, computador na minha casa, eu fui para a faculdade aí que, né, meu pai fez tripa coração para comprar um computador, coisa que agora tem acesso e tudo, né? Eu coloquei curiosa por, né, essa coisa do novo, várias coisas acontecendo e o eu digital vai funcionando, mas é uma curiosidade com consciência também, né? Ainda mais que a gente sabe assim de tudo aquilo que acontece no digital, tem essa consciência e às vezes tenho algum receio. Talvez eu não fosse tanto por receio. Diferente, por exemplo, da minha menina que tem 6 anos, que é curiosa, mas, e aí já vai com o dedinho assim, mexendo, fuçando, às vezes ela descobre coisas que eu nem sabia onde fazia, né? Mas é essa curiosidade de querer buscar coisas novas, aprender, se atualizar, né? E poder desenvolver aí o eu digital mais com a consciência. Bem legal, bem legal. Curiosa e consciente, professora Raquel, e acho que esse contraste que você coloca entre diferentes gerações e a forma como que a gente faz o uso, o grau de consciência envolvido, acho que é bem nuclear aí, por um motivo pelo qual está essa forma de apresentação aqui, e que esse tema vai, como vocês vão ver, se repetir aí ao longo da nossa jornada, né? Tem uma razão de ser para isso. Bem legal, pessoal. Tá ali então, fizemos o compartilhamento, né? Esse é o comando para vocês reproduzirem também, sentindo a partir ali da disponibilidade das pessoas e valorizando as contribuições que elas possam trazer, né? Uma forma de também ir favorecendo aí o vínculo entre vocês e os cursistas das turmas de vocês.
E aqui, esse slide é para valorizar, né, exaltar o quanto a comunidade se fortalece quando o saber se torna contribuição para colegas, né? Que aqui, então, no grupo de estudos, a gente transforma nossas experiências em conhecimento vivo. Essa é a aprendizagem entre pares, é essa aprendizagem entre pares que sustenta cada encontro e cada sala de aula. E é isso que explica porque, por exemplo, não fazemos lá. Não consigo lembrar agora, eu sei que informaram que a gente fechou a quantidade de turmas e vagas disponibilizadas para o GE de clima escolar e plataforma para colocar, sei lá, 800. 1.500. Pode falar. 1.500 vagas. 1.500? Fechadas com sucesso, 100%. Então, olha que especial, 80 gente. turmas. Olha que especial, muito bom. E pensar que plataforma disponível para segurar 1.500 pessoas numa mesma conferência tem de monte por aí. Tem uma razão de ser para isso ser dividido em turmas menores. E olha lá o número exato ali, a Gisele colocou para a gente, 1.598. É um baita número, gente. Pensando nesse número de pessoas na presencialidade, sei lá, é um Teatro Guaíra inteiro aqui, sabe, muita gente mesmo. E ainda que possa ser possível, há uma razão de ser para essas turmas estarem divididas em grupos menores com um número limitado, é para favorecer essa troca sutil, é para poder ouvir a voz do outro, é para... Tem dois que estão desaparecidos aí, tem que ir na caçada deles ali, fazer a busca ativa. A gente tem algo de especial em a gente conseguir manter grupos menores para poder reconhecer a voz, saber o nome, ir associando, né, assimilando o nome, como gosta de ser chamado, o melhor trato, né, o estilo, as mesmas referências. Então, isso é algo que também tem que ser valorizado desde o início, né? A importância da palavra circular, o incentivo a mais pessoas participarem. A gente sabe que, assim como na sala de aula, né, aqui de alguma maneira reproduz uma sala de aula, neste momento aqui, no momento de vocês com os cursistas, vai ter aquele perfil mais disponível para participar desde o início, mais à vontade para falar de si, para falar do que pensa, para ter ideia, sugestão, e vai ter aquele que fica mais num perfil observador, de mais escuta, como algumas pessoas colocaram aqui no chat mesmo para se apresentar, né? Então, é um pouco da gente dar conta de manejar essas coisas, assim, né? Valorizar a importância de todo mundo contribuir, é valorizar que não vai ter punição de erro, inclusive porque quando a gente fala de clima escolar, muitas coisas não são tão, assim, objetivas e concretas como na matemática, para dizer que é certo ou errado, né? Esses limites, essas nuances podem ser discutidas na sutileza mesmo, né? As pessoas podem mudar o entendimento a partir da escuta da outra pessoa, a forma que o crime escolar é entendido como fenômeno lá na escola também passa pela forma que a gente se relaciona em outros contextos, como aqui, né? Como nesse papo formativo, como na reunião de vocês lá com os cursistas na próxima semana. Simone perguntou aqui no chat, esse número corresponde a que porcentagem dos professores do Paraná? Pergunta boa aí, pergunta da matemática, inclusive, que eu estava falando. Precisamos primeiro do número total de professores do Paraná. Dia desse, no departamento, estava procurando esse número, né, Rose? Alguém encontrou que tinha um que contava só os servidores, um que contava os PSS também. Eu não me lembro, mas sei que é um baita número. O último número que eu tive, que eu fui procurar, me falaram que era 1.000. Eu não sei aí exatamente, né? Número total de vagas, dos formadores, né, Gisele, você está falando. Mas professores é bastante, Simone. E aí vamos pensar, isso é uma questão que eu já discuti isso em alguns momentos, né? Se a gente pegar 1.500, obviamente, ele acaba, dentro desse universo grande, é um número pequeno, né? Por isso que também o formadores é uma forma de replicar o conhecimento, né? Então, a gente faz aqui, vocês fazem aí com as turmas de vocês, e a ideia é que essas turmas também repliquem aí os conhecimentos adquiridos. Então, desde 2023 que a gente tem trabalhado, mas ainda trabalhamos uma porcentagem pouca, né, baixa,
vamos dizer assim, em relação ao número total de professores que nós temos na rede. E é muito bom, né, gente? Muito bom saber desse interesse, da busca, de que as pessoas estão preocupadas em olhar para o clima escolar, para as relações que se dão ali no cotidiano da escola. Acho que isso tudo é bem especial. Então, a gente entender o papel que a gente tem aqui, nós, vocês como formadores, os cursistas ali na posição também que assumem esse compromisso que a Rose dizia agora, né, desse efeito cascata mesmo, assim, né, de fazer chegar no máximo da ponta possível, no maior número de estudantes possíveis, de pares, de colegas, com os funcionários. A gente tô até aqui já avançando um pouco para além desse ponto, mas porque tem relação, né? Eu acho que a essência que é colocada como os valores do programa Formadores em Ação como um todo, que vai pegar as temáticas lá dos componentes e de temas mais objetivos, digamos assim, do que o clima escolar, essa lógica dessa troca, da conexão, da aprendizagem entre pares, de uma construção de uma aprendizagem que é viva, um conhecimento que é vivo, corresponde muito, né? Tá muito alinhada com a noção de clima escolar e com as ações que a gente deve fazer para melhorar o clima escolar, né? Então, acho que é muito... É uma sintonia muito boa, assim, né? De ver que a coisa... Por exemplo, esta reunião de hoje, ela é padrão para todos os outros grupos de estudo. Mas, de alguma maneira, eu lendo aqui... olhando ali as anotações que vocês vão ter acesso também, vendo essas mensagens, eu entendo que ela poderia ser uma apresentação específica do clima escolar, porque ela, né, como eu disse, combina muito com as ideias que a gente vai trazer ao longo das próximas semanas. Então, fechando é isso, né? Relembrar os valores do programa Formadores em Ação, a importância da troca, estimular que eles também possam trocar entre eles. É claro que a troca com vocês, formadores, ela é muito importante, mas também deve ser incentivada, que um pode responder a pergunta do outro no chat, um pode, né, referenciar e avançar na questão que outra pessoa coloca, como aqui mais cedo na questão do slide, Leia trouxe uma pergunta, Tatiana avançou na pergunta anterior, e a gente foi construir uma resposta em conjunto. Acho que o que aconteceu há poucos minutos aqui, né, é um ótimo exemplo, ilustra bem o que pode ser aí uma forma de trabalho a ser reproduzida ao longo de toda a jornada do nosso grupo de estudos. Assistir agora ao vídeo e lembrar alguns aspectos aí importantes do grupo de estudo. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir por aqui. Espera aí, pessoal. O Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como missão fortalecer a qualidade da educação no Paraná. Nosso compromisso é promover a melhoria da aprendizagem, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço. Valorizamos os saberes docentes, a troca de experiências e a aprendizagem entre pares, reconhecendo que a colaboração entre profissionais enriquece as práticas, amplia repertórios e potencializa resultados. O grupo de estudos é um espaço de estudo, reflexão e cooperação, no qual cada educador contribui, aprende e se desenvolve, construindo conhecimentos de forma coletiva e intencional, sempre com foco na prática e no impacto real na sala de aula. Formadores em ação, aprendendo juntos, fortalecendo a profissão e transformando a educação. Muito bem, muito bem. A gente pode... Por favor, Leia. Nós vamos ter congresso esse ano? Vamos para Foz, vamos para Curitiba ou não vai ter? A gente sabe que a gente vive um ano com a especificidade aí, né, de ser um ano eleitoral, a gente sabe também do impacto que teve a redução orçamentária em diversas políticas, né, educação inclusive, isso diz respeito à redução. Então, estou tendo uma resposta tanto esquiva aqui, né, Profileia, mas eu sei que não... Gisele, dá uma força aqui,
parece que pode ter, mas talvez em outro formato, talvez uma coisa mais... Fala pra gente. A princípio, o que foi nos falado é que nesse primeiro semestre nós acreditamos que não, né? Geralmente nós temos 2 encontros, um no primeiro semestre e um no segundo, né? No primeiro não, porque teve toda essa organização também do pessoal que foi para o Ganhando o Mundo, né? Então, todo esse período agora que o pessoal está fora, por isso que ainda não iniciaram também as atividades do grupo de estudo, pensando nesse pessoal que está retornando, tá? Então, a princípio, nesse primeiro semestre, não. A gente espera que no segundo, sim, que seja em Foz, porque é mais perto daqui de Toledo. Mas acontece que depois as eleições, aí talvez não dá, porque é eleição. Eu estou meio azarada, eu entrei no probatório, fizemos só um, o de Foz não fomos, agora vem para os formadores, logo de cara não tem. E é muito gostoso, isso é muito, muito construtivo, a troca de experiência entre pares, o estar lá, é muito bom, muito gostoso, só que eu só tive um. Mas como ele acontece geralmente segundo o prof em setembro, a gente ainda espera que dê certo o trâmite, né? Então tem todo um trâmite anterior, né, o que antecede, toda essa organização, a gente espera que dê certo, mas não tem nada confirmado ainda. Seguimos na torcida, então, né? Esse vídeo desperta mesmo esse desejo, né? Mostra as imagens de encontros que já aconteceram. Eu também tô chegando agora aqui no programa. É tipo aquela história lá da saudade do que a gente ainda não viveu, né? Eu não vivi nenhum encontro presencial, mas já fiquei com vontade também, é como se eu sentisse saudade de ter participado. Ficamos na torcida, né? Acho que a gente deve saber logo assim que algo se confirmar nesse sentido. Eu também concordo com quem está dizendo no chat ali da importância, né, dos encontros presenciais, quanto isso também fortalece as nossas relações, né? Bom, então aqui vocês vão apresentar esse vídeo e preparar para também tentar dar uma resposta que não se comprometa muito se surgir essa mesma pergunta que surgiu aqui, né, que ainda não tem confirmação, mas que o pessoal envolvido aí com o formador está na defesa para que aconteçam os seminários, os encontros presenciais, mas que a confirmação mesmo se dará no futuro, né? Por hora não temos nenhuma confirmação. E aqui também a ideia é a gente falar, acompanhando, né, e após a exibição desse vídeo, uma retomada das missões e dos valores que norteiam a nossa formação, né? Como promover melhoria de aprendizagem, protagonismo dos estudantes, por meio dessa formação continuada em serviço, valorizar saberes e trocas de experiências entre profissionais da educação do Paraná. E nos valores ali estão, né, construção colaborativa, formação entre pares, a crença no desenvolvimento de pessoas, a valorização da prática, é por isso que tanto no papo formativo, quanto na reunião, quanto eu tô lendo, na verdade, Profileia, os comentários desse slide, que vocês vão ter até uma versão mais completa, eu estou sintetizando, até em função do nosso tempo, mas nas anotações do slide que aparece o vídeo, ele tem a apresentação dessas informações aqui de missão, valores. A valorização da prática, o compromisso com a diversidade e a excelência na formação. Então, a gente tem ali como fonte, né, para essas informações a página do Formadores em Ação lá na Escola Digital, onde constam essa missão e esses valores. De alguma maneira, a gente está reiterando o que já está sendo apresentado no próprio vídeo. Mas agora parece que travou mesmo, porque não está avançando. Opa, foi. Manual do cursista. Aqui parece que teve uma alteração, Rose. Quer comentar para a gente? Talvez Gisele, alguma coisa que mudou em relação a esse slide aqui? Oi, gente. Conseguem me ouvir? Sim. Essa é uma novidade que tem esse ano, né? Que tem aí um assistente virtual. E aí, a única coisa que mudou, Andrei, é que eles falaram que estava um pouquinho de instabilidade, esse link que está aí do assistente, que era para usar esse que eu te mandei,
tá? Que é do Gemini. E aí eles colocaram que estava com um pouquinho Quando você abre esse link do assistente virtual para ele ir andando aí pelo manual do cursista, ele vai te ajudando também a falar, a responder umas perguntas. O Andrei até caminhou com ele, né, pelo manual do cursista, só que ele estava com bastante instabilidade, esse robozinho aí, né? E aí, no final, eles mandaram esse link, tá? Mas a ideia é a gente abrir agora esse mesmo, que vai ser atualizado, mas acho que a ideia aqui é abrir o manual do cursista e a gente caminhar por ele mesmo, né, Andrei? E qualquer Certo. alteração que eles façam aí nesse assistente virtual, eles vão fazendo ao longo da semana aí, e até vocês, ao longo da semana não, hoje, né? Eles fazem para vocês amanhã, quando acessarem, tá tudo certinho. Tá bom? Podem ficar bem tranquilos. Eu abri, então, pessoal, esse link que eu enviei no chat, que é esse que a Rose está contando para a gente que foi atualizado. Então, ele tem aqui, ó, tire dúvidas com a IA, para a pessoa mandar uma pergunta. Mas eu, pessoalmente, como a Rose falava, né, eu estava experimentando ali, mas eu achei mais efetivo a gente já clicar direto aqui para acessar o manual do cursista. E até porque é um documento que não é tão extenso assim, e é bem tranquilo de fazer a leitura dele, elucida bastante, né? E eu acho que é importante, assim como a gente fez a leitura, que vocês também possam fazer, para caso vocês tenham alguma dúvida, poder elucidar ali com a gente, ou com o nosso apoio lá em Toledo, né? A tutoria, para a gente... Justamente, Simone, o IA não vai saber responder se quando inicia os encontros, não vai saber responder se vai ter seminário em Foz, até porque nem a gente soube. Então é melhor ir direto no texto, que o texto tem lá o que a gente sabe responder, o que já está bem definido. Então eu vou clicar aqui, deixa eu ver se a minha tela acompanha. Acho que não acompanhou, né? Porque abriu outro. Espera aí, deixa eu trocar aqui apresentar outra coisa. Só mais um segundo. Aqui, ó. Agora o manual do cursista tem essa mensagem de acolhimento, bem legal. Contextualiza ali a duração da jornada. Fala da reunião de acolhimento. Conta do público, dos temas. Daí tem a apresentação de cada um dos temas. Quantos são aqui? 45, é tema pra caramba, hein? A gente tá aqui, né? Logo no início aqui, o clima escolar, ó. Aqui estamos nós. Apresenta também todos os demais. Percebam que isso já consome ali umas 4 páginas. Aqui fala das atividades avaliativas. A gente vai falar nessa reunião ainda um pouquinho sobre isso. Então, vou passar. Aqui tem umas especificidades ali sobre a implementação, que faz parte do caderno para implementação, que é uma das avaliações, das 2 avaliações que a gente tem. Tem diferencia aqui quando o cursista é professor em sala de aula, ou quando o cursista atua no núcleo, na sede ou em outras unidades, né? Tem umas diferenças bem específicas ali, mais de público-alvo mesmo, né? Se tem sala de aula ou se não tem, se é do mesmo componente ou não. Acho que isso não se aplica ao nosso caso, porque a gente não está vinculado a um componente curricular em específico, né? O clima escolar é um tema transversal também. Então, fala aqui sobre a jornada, certificação, a explicação das presenças, né? Tem que ser no mínimo 75% de presença, de participação nas reuniões, e em cada reunião, pelo menos 75% do tempo de câmera aberta, né? Que é algo que também é monitorado ali para validar a presença, como a gente comentou no início. Fala dos direitos, né? A participação, a poder ter a certificação e como isso está relacionado à progressão de carreira. Tem os documentos ali que embasam legalmente a relação entre os formadores e a progressão, e essas regras todas. Aqui, ó, outros documentos que embasam, normas e orientações presentes na resolução tal, alterada pela resolução tal e resolução tal. Termina com premissas e deveres, fala de objetivo, fala de ser participação respeitosa, fala de acompanhar as atividades no Google Classroom, fala sobre pontualidade, sobre falta, que pode ser só justificada, mas não vai ser abonada, né? Que mais aqui? Bom, gente, eu falei bem em linhas gerais, como a intenção é só
en passant aqui mesmo, vocês vão ter acesso. Novamente, recomendo que façam a leitura na íntegra, para poderem ali ver se vocês têm alguma dúvida, para no caso de o cursista ter alguma dúvida, vocês já poderem, a priori, né, ter elucidado para poder responder eles ali com segurança quando acontecer. O RAF, vamos falar do RAF já, Prof. Leia, está aqui num dos próximos slides. Eu vou voltar para a apresentação aqui, a gente já toca nesse ponto. Opa, peraí que era outra página. Esta aqui. Então, a recomendação, assim como a gente está recomendando a vocês, que leiam, se apropriem, elucidem dúvidas, o mesmo vai ser feito para os cursistas, né? Recomendar que eles leiam o documento na íntegra, que apresentem dúvidas, quanto mais cedo forem elucidadas as dúvidas, melhor, né, para o engajamento, para a manutenção ali, né, de um engajamento, do compromisso com as atividades. A gente sabe, né, pessoal, quando a gente não se apropria de início, vai deixando essa lógica de uma bola de neve, parece que fica muito mais difícil puxar, encontrar o fio da meada ali e achar o ritmo. Então é bem legal que a gente consiga já, né, colocar as cartas na mesa, entender tudo, se apropriar de tudo, tão logo seja possível já de entrada no grupo de estudos, né? Acho que isso favorece a continuidade ao longo de toda a jornada. Aqui o check-in. Prof. Tatiana, por favor. Já que a gente começou com o manual, o ano passado teve algumas mudanças em relação à carga horária, em relação a número de participação de aula, né? Tempo de aula de participação e também de reposição. E aí eu quero, já não li o manual, mas já quero saber. Eu sou curiosa igual o meu cursista. É possível repor em outro horário com a mesma professora? Não? Então tá bom. Se tá, se não tá, tivesse. Ok. E daí continua com 75. Assim, tem algum ponto que vocês acham que é mais interessante da gente fazer a leitura, a observação com os cursistas? Porque é um texto longo, eu sei que nós temos que nos apropriar, o cursista também, mas tem algum ponto de atenção que vocês podem nos sugerir, que a gente evidencie e mostre ali para o nosso cursista? Gisele, Posso responder? por favor. Prof, eu penso assim, eu acho que vocês, nesse momento, mostrem para eles o que é esse documento, até coloquem no chat, eu acho que isso é bem importante, que eles acessem, que eles tenham depois, mas os próprios slides, o que é essencial e o que é principal já está lá, porque mais para frente nos slides tem a questão das atividades avaliativas, tem com relação ao cronograma, à carga horária. Então, assim, o que é o essencial vai estar aqui nos slides para vocês apresentarem. Mas é importante que vocês disponibilizem esse documento e falem assim, pessoal, isso aqui é muito importante. E uma coisa bem importante que eu estava comentando com as meninas, como a nossa temática ela é diversa, no sentido assim, qualquer professor da rede pode se inscrever, uma coisa que eles falam assim, mas não tem implementação. Tem implementação, não existe grupo de estudo sem implementação. Então, acho que isso é uma coisa assim, vocês têm que saber, vocês têm que ler e saber desse conteúdo. Mas o que vai, realmente, assim, eu acho que os pontos principais, daqui a pouquinho nos slides eles vão estar mostrados já. Obrigado, Gisele. Rose ia falar também? Rose está com o microfone desligado. Acho que não é com a gente, talvez. Bom, avançando, pessoal. Aqui está o calendário, a apresentação do calendário da jornada 1. Estamos na primeira semana de acolhimento, na verdade estamos aproximando dela, né? Inicia na semana que vem, ali a semana que vai ter a reunião de acolhimento, que vocês vão conduzir.
depois os roteiros da apresentação ali da segunda até a 9ª semana, a partir do dia 9, até lá mais ou menos início de maio, né, e finalizando a 9ª semana em 1º de maio, que é um feriado, inclusive, né, então atentar aí, acho que o pessoal do uniforme está considerando isso, né, eventuais necessidades ali de ajuste, considerando turmas que caem nos dias que tem feriado, isso foi comentado, então acho que são ajustes possíveis ali, vai fazer caber dentro do planejamento mesmo com a existência dos feriados, isso está sendo considerado desde o início. A 10ª semana de compartilhamento e as datas de entrega das atividades avaliativas, elas estão ainda antes da semana de compartilhamento, né? Os prazos delas estão ali no dia 24 de abril e no dia 30 de abril, são 2 datas importantes ali, né? Acho que é bom, a mim chamou a atenção isso, acho que é um destaque que eu faço para vocês e recomendo que também façam, é que a semana de compartilhamento já vai acontecer já após a entrega, né? Que a entrega vai acontecer na segunda quinzena de abril e o compartilhamento acontece lá na segunda semana de maio, né? Que são os encontros finais, ali, as reuniões finais. Aqui o cronograma também ele vem a cada reunião, como nessa de hoje ali, vai ficando verdinho o que é o do dia, né? O dia fica verdinho e fica cinza aqueles que ficaram para trás, né? Vocês vão ver que na semana que vem a gente vai ter destacado em verdinho ali a segunda linha do R2, Educação e Direitos Humanos, e essa primeira vai ficar cinzinha. E as outras vão ficar pretinho, aquelas que ainda estão por vir. Então, hoje é de acolhimento. Outra coisa a observar também é que a gente trabalha um mesmo subtema do nosso tema do grupo de estudos por 2 semanas. E a gente, no clima escolar, acho que imagino que outros grupos de estudo também, outros temas, tem seguido uma lógica assim de trazer aspectos mais históricos ou teóricos daquele tema no primeiro, que trata do tema, por exemplo, Educação e Direitos Humanos. Então a gente começa falando de onde vem, legislação, aspectos históricos, e na sequência a gente tenta levar um pouco mais para como isso se aplica no chão da escola, algo mais relacionado com a prática. Então isso passa também desde o conteúdo, mais voltado para a prática, na segunda semana relativa àquele tema, como as próprias atividades que a gente faz no encontro da reunião também tem um caráter um pouquinho mais mão na massa, né, naquele em prática que a gente vai fazer ali ao longo das reuniões. Então, hoje R1, R2 e R3, Educação e Direitos Humanos, 4 e 5, Clima Escolar e Dimensões, 5 e 6, Relações entre EDH e Clima, e 8 e 9, os desafios da convivência na escola. E o 10º lá para o final, aquele de compartilhamento e feedback, que assim como esse primeiro de hoje, que é acolhimento, também segue um padrão ali que o pessoal dos formadores ali na secretaria que prepara para a gente. Tranquilo? Avançando. Certificação e frequência, também já falei, adiantei um pouco sobre isso, né? Certificado de conclusão, está atrelado à participação nos encontros síncronos, com câmeras abertas e conclusão de todas as atividades no Google Sala de Aula, o Google Classroom, alcançando uma média mínima de 70 pontos. Essa certificação totaliza 40 horas, distribuídas entre encontros semanais de 1 hora e 40 minutos no Google Meet, que é a reprodução desse daqui, né, com 20 minutos a mais, como eu já mencionei, e as atividades assíncronas, que não acontecem nessa conexão aí do aqui e agora em tempo real, né, que não é o ao vivo, que a pessoa organiza na sua agenda o seu momento para estudo, planejamento e implementação das atividades. Então, acho que vale reforçar aqui, tipo, pessoal, vamos se organizar desde agora, reserve na agenda de vocês, coloque lá que dia e horário que você vai parar para ler, para olhar o material, para fazer o seu caderno, para poder pensar a respeito de uma implementação, para relacionar aquilo que você ouviu na reunião com o seu cotidiano de trabalho. Isso vai ser bem importante para a qualidade dessa formação.
As atividades avaliativas. A primeira delas, são duas, como eu já falei. A primeira avaliação 1, que tem um valor de 5 pontos, é o RAF, Registro de Acompanhamento Formativo. O pessoal da produção de roteiros, no caso, Rose e eu, a gente elabora um conjunto de 5 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas, sendo uma delas apenas a alternativa correta, por encontro. Não são todos os encontros, são 6 deles, me corrijam se estiver errado, alguns não têm, mas em 6 encontros vai ter, ao final, um tempo reservado para vocês deixarem os cursistas responderem. A gente tem buscado fazer, já tem ali do encontro próximo, né, sobre crime escolar, a gente já fez, já discutiu, e finalizou ali umas questões que foge dessa lógica conteudista, de decorar somente o conteúdo. A gente tenta relacionar mais daquilo que realmente importa para uma atuação que contribua com o crime escolar. Deixa eu ver o chat aqui. Tinha uma pergunta que acho que foi um tempo atrás sobre alinhamento, se vamos falar no alinhamento sobre formulário de remanejamento. Talvez Gisele possa responder sobre remanejamento no chat para a gente, Gisele, só para a gente não parar Nós vamos muito no aqui. alinhamento. No alinhamento. É o alinhamento que vocês vão ter depois daqui, certo? Pronto, ótimo. Simone pergunta, vai dar 8 semanas, só as turmas de quarta-feira terão 9. Eu acho que todo mundo vai ter a mesma quantidade, né? Você está considerando talvez a coisa do feriado, prof. Simone, quer elucidar melhor aí sua dúvida? Não, esse comentário eu fiz na hora que você estava falando do calendário, lá atrás ainda. É questão dos feriados, que tem 2, um é quinta e sexta, o outro segunda e terça. Então, talvez não dê 9 semanas exatas. Tá. Mas acho que a organização está contemplando isso de alguma forma, né, Gisele? Pelo que nós vimos pela organização que vocês têm com relação aos conteúdos, sim, porque são 2 semanas para um determinado conteúdo. Então, vai pegar bem certinho semanas diferentes com folga, feriado, enfim, para os conteúdos. Então, pelo que a gente observou, sim. Provavelmente será ajustado daí eu acredito, né, o conteúdo nesse sentido. Rose? Pode falar. Minha internet está meio oscilante, de novo. Aqui, gente, acho que vale a pena reforçar com eles que o RAF, ele é uma novidade, né, nessa edição aqui de 2026. Então, nós tínhamos no passado o portfólio, onde a gente ia fazendo ali as anotações durante a aula. Agora não, agora o RAF ele é feito durante a mesma aula, né? A ideia aqui não é fazer prova dos 9, você prestou atenção, você errou, é fazer com que as pessoas estejam conosco mesmo ali, discutindo o papo formativo, entendendo a dinâmica do que a gente está trazendo, refletindo sobre. Então, as perguntas, elas vêm não para deixar ninguém desconstrangido, né? Eu não sei responder, mas as perguntas, elas vêm todas dentro do que a gente está discutindo ali durante a aula. Então, eu não tenho mais aquele momento que eu vou fazer depois, eu vou fazer ali durante o repasse, né, durante a própria formação. A gente vai parar, vai dar um tempinho ali, você responde as questões, e é até bacana que se surgir alguma dúvida, alguma coisa da questão ali, dá para trazer ali no papo mesmo, para que a gente aqui, eu e o Andrei, né, a gente possa também discutir sobre, essa pergunta pode reverberar lá na nossa turma, como que a gente pode sair disso, como que a gente pode fazer. Então, é uma atividade que vem mesmo para reforçar como está a compreensão e a reflexão da temática mesmo dentro aqui do nosso papo. Isso aí. E daí, então, só aproveitando o momento até para elucidar uma dúvida minha aqui agora, também ouvindo Rose, e a partir das trocas que a gente teve até aqui, entendo que vai ter um momento reservado
dentro da reunião dos formadores com os cursistas ali, a cada semana, quando tem o RAF, tem a reserva desses 10 minutos, mas eles podem eventualmente não fazer naquele momento, e vai ficar aberto até o dia 30 de abril, e eles podem fazer de forma retroativa. Gisele, por que tem um prazo de entrega único, se em tese ele vem a cada semana embutido no encontro? Acho que essa é uma dúvida que pode surgir. Tipo, eu posso fazer no encontro, mas há essa margem de possibilidade de não fazer, e daí eu, sem prejuízo, por exemplo, faço os 6 formulários no dia 30 antes da meia-noite. Ô, Gi, não sei se você sabe, mas é assim, ó. Aí volta, Andrei, naquele slide que você colocou das atividades assíncronas. A gente vai pedir para que eles, né, façam ali a resposta do RAF naquele momento. Mas caso não dê tempo, caso, né, sei lá, as pessoas não consigam fazer, como eu disse, não é para a gente entender ali em 10 minutos para responder as 5 questões de alternativa única, dá tempo e sobra, né? Eu, por exemplo, enquanto cursista, eu prefiro sempre fazer durante a aula, e aí uma coisa, um toque que vocês podem dar para eles também, né? Porque, né, Raquel, vamos supor assim, ó, depois eu, enquanto cursista, eu não vou ter tempo, às vezes, de voltar e fazer. Naqueles 10 minutos, né, Tatiana, Ana Paula, João, eu vou pegar e vou fazer ali, e se tiver alguma dúvida, eu tiro. Então, vamos buscar fazer com que eles usem esses minutos para fazer isso, mas não deu tempo, não, sei lá, eu não quis fazer, não sei, ele vai ter ali aquelas outras 23 horas ali do assíncrono, lembra? Que ele pode voltar e fazer, e depois tem uma outra atividade também que ele vai preenchendo os links também, que é uma atividade assíncrona, né? Então vamos fazer, oportunizar que responda nos 10 minutos. Não deu para responder nos 10 minutos? Vai fechar, não vou responder mais. Não. Eu posso usar as minhas outras 23 horas lá que eu tenho, né, para que eu possa fazer essa atividade, tá bom? Obrigado, Rose. Prof. Tatiana? Tatiana, com a mão levantada? Você pode Enquanto falar. o Zinei estava explicando, eu estava lembrando que a gente tem muitas situações dentro da escola que às vezes falta internet, a internet é muito lenta, não abre o link, ou a internet é ruim, né? Não abre o link, então achei interessante mesmo de ter um prazo maior para que esses professores, cursistas, possam fazer posteriormente, né? Perfeito, Tatiana. E também vamos pensar que tem aqueles professores que termina o papo, sai correndo para ir para a sala de aula, né? Então, não tem nem como a gente dizer que é para fazer na reunião e não tem uma nova oportunidade. Não tem, né? A gente prioriza que faça ali, justamente porque depois os afazeres do dia a dia nos tomam e a gente acaba esquecendo. E é uma atividade avaliativa que vale 5 pontos e ela tem que estar totalmente preenchida e entregue, né? Mas não quer dizer que naqueles 10 minutos ali, se não deu, caiu, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele pode voltar e fazer depois, só não pode esquecer. Muito bem. E a segunda avaliação, então, é o caderno para a implementação, que tem uma entrega ali que vem antes do final do prazo dos formulários, que também existe esse incentivo para fazer semana a semana, né? Considerando ali o conteúdo, as trocas, as atividades práticas feitas em cada encontro. Então, ele vai, de alguma maneira ali, ao preencher esse caderno de implementação, ele vai ter a base, o subsídio para fazer essa implementação de fato, inclusive apresentar o relato dessa implementação realizada ali, com registro, com foto, com alguma outra imagem, alguma outra forma de registro das observações enfim, da comprovação daquilo que ele desenvolveu na prática a partir dos conhecimentos do grupo de estudos. Então, a estrutura desse caderno de implementação ele é organizado em guias que devem ser preenchidas ao longo da jornada. Então, vai ter a seção de orientações,
que é a apresentação do caderno e acesso à rubrica de correção, o registro na prática, que eles vão registrar lá os links das atividades realizadas nas reuniões de 2 a 7, uma avaliação reflexiva, que é uma autoavaliação, né, o cursista avaliando a si mesmo, e a avaliação do grupo que ele fez parte, e que ele vai preencher isso na reunião 8, e o relato de implementação, que é a descrição detalhada de uma prática pedagógica inédita. No caso, uma prática pedagógica inédita que tem relação com clima escolar, educação e direitos humanos. Né? Então, ele vai ter que pensar, e daí aqui que lá atrás eu dizia que tinha aquela diferença ali entre o cursista que é um professor em sala de aula, e um cursista que está prestando serviço no núcleo ou na sede administrativa da secretaria. Então, ele vai fazer, no caso, ali com um grupo de colegas, com um grupo de professores, ele vai ter um outro público, um outro formato, mas ele não vai deixar de fazer em função de não estar na escola. E na escola, daí vai ter uma liberdade maior, né, como eu disse também já, por não estar atrelado a um componente curricular específico, então vai poder fazer com a sua turma, vai poder fazer com aquela turma que ficou de aula vaga por algum motivo, aquela turma do contraturno, enfim, vai poder fazer com o funcionário da escola, com a equipe pedagógica, com a equipe diretiva. Acho que o nosso tema, ele amplia muito as possibilidades de como fazer essa implementação. Né? Acho que a criatividade vai poder ser bem explorada aí, né, a partir de diversas ideias, a partir dos temas que a gente vai, né, os tópicos, as informações, os conteúdos que a gente vai trazer ao longo das nossas reuniões, dos nossos roteiros. Tranquilo, pessoal? Prof. Raquel, pode falar. É só uma dúvida ainda sobre o RAF. Então, se é um formulário, quer dizer que o valor vai automaticamente ficar lá. Quando ele faz, ele já vai saber até quanto ele tirou. É isso? São 6 encontros que vão acontecer isso, né? Pelo que você falou. E aí, no final, a gente vai somar quais foram as pontuações e vamos colocar lá no RCO. O sistema, no final, ele soma a parte técnica, eu não sei te responder, mas eu sei que, assim, vai ser feita a soma da nota, né, da quantidade de pontos que ele conseguiu obter em cada um desses formulários, soma e divide por 6, dá a média aritmética, que vai ser ali, no máximo, 50 pontos. 50 se ele acertar sempre todas as respostas corretas do formulário. Agora, especificamente se ao final de cada preenchimento ele já tem acesso à nota daquele preenchimento, eu não sei responder. Gisele, sabe? Pelo que eu li, terá o Looker Studio para que os cursistas possam ir acompanhando as notas e dizer se está de acordo ou não. Só que essa atualização do Looker Studio não será assim automática. Respondeu, já vai aparecer ali. Precisa do tempo para rodar. Então, eles conseguem ir acompanhando a nota da reunião 2, a nota da reunião 3, e aí vai aparecendo lá tudo bem certinho para depois ver qual média que ele está até o momento. E, no máximo, é os 50 pontos ali que ele conseguirá atingir no final. Então, o cursista vai acompanhando lá e vocês também vão acompanhando para ter uma ideia da nota deles. Tá, e aí eu tinha uma outra pergunta ainda sobre o caderno de implementação. Na verdade, juntou o portfólio com a implementação. Foi isso, né, gente? E aí eles vão registrar da reunião 2 a 7. Então, basicamente, todas as reuniões terão registros, né? Porque daí a primeira é acolhimento, não tem. A 8, a 9, a 10 encaminhamos lá para o final, né? Então, todas as... porque às vezes eram lá, das 10 encontros, umas 4 reuniões que eram registradas no portfólio, mas pelo que eu entendi agora, em torno de 6 reuniões, né? Da 2 a 7 também. Um conjunto maior de reuniões com registro, né, a ser feito. Isso. Então é isso mesmo, tá. Profileia? Tá. Mas daí, no caso, se eles tiram uma nota e tal, eles têm como refazer para recuperar a nota, para chegar mais perto de 50, que a gente não dá nota para eles, nós só vamos depois somar e fazer essa média aritmética aí, né?
Acredito que o próprio sistema que fará esse Looker Studio, né? Então ela é feita do caminho, né? Então a gente elabora as questões, elas vão para o repositório. Isso não, vocês não vão fazer parte desse fluxo, mas só para vocês se apropriarem, né? Então a gente elabora primeiro num Google Documentos, num repositório, com a justificativa de cada questão, por que está certa e por que está errada. A gente passa isso para um Google Formulário, né? O Google Forms, e esse Google Forms é atrelado a essa plataforma que a professora Tamara falava para a gente, que é esse Looker Studio. E daí lá ele dá essa contabilização ali, ele faz ali de cada formulário e essa média ao final. Vocês vão poder acompanhar, e até onde eu sei, não tem uma recuperação do RAF. Eles têm que... Lembrando, o RAF não é somente o RAF que vai estar atrelado à aprovação ou não, né? Porque ao final também tem a soma com o caderno da implementação, os dois somados têm que atingir 70. Então, mas caso ele, por algum motivo, não atinja o suficiente ali, que eu entendendo, olhando para o valor de pontos ali, acho que se ele tirar menos de 2 no RAF, ainda que ele tire 5 no caderno de implementação, ele não vai ser aprovado, né? Então... mas é isso, como o Rose falava, são questões que não tem pegadinha, não é para decorar, não é conteudista, é uma questão muito para exercitar o raciocínio a partir daquilo que está sendo trabalhado. Se a pessoa acompanhou ativamente, ouviu com atenção, olhou para os slides, ouviu vocês, não tem como não acertar ali pelo menos 70% ali dessas questões do RAF. Então, não tem duas tentativas, é uma só e pronto, acabou. Aqui tem professor que quer melhorar. Eu falo por mim, que se eu errar, eu vou de novo, eu quero fazer porque eu quero tirar a maior nota possível, né? Então, se acontecer algum professor de querer, então, não tem duas tentativas, eu tenho que prestar atenção na hora de assinalar a questão mesmo. É isso, tá. É isso. Tá. Beleza, pessoal, avançando. Aqui o Google Sala de Aula, a gente tem lá um mural. Rose, por favor. Tá Andrei, já travado, passou já. Rose. Eu creio que foi só uma brincadeira dela para responder que não tem, se liga, para Simone. Foi. Rose, tá um tanto estável, a gente não ouve você, eu vou avançando. Se qualquer coisa você usa o chat, tá bom? Eu vou colocar para vocês agora, pessoal, na tela, rapidinho, estamos aproximando do fim aqui, vou dar uma corridinha, tá bom? Mostrar brevemente para vocês aqui como está o nosso Google Classroom. Ó. Aqui, peraí. Aqui ele tem o nosso mural, ó, a capa, os nossos nomes aqui. Vai ser reproduzido, né, a partir desse modelo de sala de aula do Google, a versão para vocês, um correspondente a cada sala que vocês têm. O mural onde são postados os avisos, lembretes, como esse daqui, né, que lembrava do nosso papo formativo de hoje, com a mensagem. Aquele anterior estava aqui também, lá daquela reunião anterior de acolhimento, que foi só para a gente se conhecer. Os campos aqui em cima, ó. Não sei se meu cursor aparece para vocês, mas tem mural e tem atividades. Aqui em atividades, aparecem as atividades divididas em temas. Os temas são gravações e roteiros, materiais de apoio, documentos orientadores e fórum de dúvidas. Em cada tema tem um formato tarefa aqui, ó, que clica e aparece as informações. Por enquanto não tem muita coisa ainda aqui, porque a gente começou as reuniões agora, efetivamente agora, né? Material de apoio já tem bastante coisa, os tutoriais, informações sobre o evento presencial não temos ainda, como já sabemos. Ó, o seminário online que tivemos aqui,
formulários de avaliação, oficinas online. O documentos orientadores também tem aqui o manual do cursista, que vai ser disponibilizado aqui ainda, e matriz de proficiência e rubrica de acompanhamento dos formadores, documentos orientadores também ainda não tem, logo vai ser adicionado, fórum de dúvidas também está aqui. Aqui pessoas aparecem os professores, que têm esse acesso de maior amplitude na plataforma do Google Sala de Aula, e os estudantes, que para a gente nesse aqui aparecem vocês, formadores, e no de vocês vai aparecer os cursistas de vocês. Vou voltar para a apresentação. Tranquilo, pessoal? Alguém dos novos ali, alguém tem alguma questão sobre o Google Sala de Aula? Rose. Andrei, só uma dúvida. A internet ficou um pouco instável. Acho que Ainda não. Acho que você precisa desligar a sua câmera, Rose. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, que a minha internet está instável. A gente não fez o check-in, né? Não, acho que ele está para frente. Consegue me ouvir? Ele tá para frente. Não, ele estava no slide 10. Surgiu uma dúvida bem na hora, né? Acabou pulando esse slide. Entendi. Eu acho que é importante. Eu vou colocar o link, então, aqui no chat. Enquanto o Andrei vai seguindo aí, eu vou colocar para vocês irem respondendo, tá bom? Eu acho que surgiu aquela dúvida e a gente acabou passando esse, mas é um slide bem importante. Eu vou colocar ali no chat e vocês vão respondendo, por gentileza, tá bom? Muito obrigado, Rose. Deixei passar mesmo, pessoal. Vocês veem a importância do trabalho colaborativo, né? Eu estava indo embora, queria encerrar sem o check-in, que é tão importante. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, professor João. Estão me ouvindo? Ah, tá. Em relação, por exemplo, ao controle das nossas turmas, que eu estou começando agora, né? Vai alguma coisa no RCO do professor ou ele é feito todo com base nesse check-in aí, que ele vai preencher e vai computar a presença dele? Nós vamos conversar depois no alinhamento, professor. Ah, tá. Tá jóia, então. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Gisele. Estamos quase estourando o nosso tempo, mas eu vou deixar mais um minutinho para vocês fazerem o check-in, pessoal. Peço desculpa pela falha novamente aí de eu ter avançado esse slide que era importante. O check-in a gente preenche como cursista ou como formador? Formador. Aqui eu sou cursista, você é formador lá. Simone, aqui você preenche como formadora, tá? E aí depois como formadora. E quando a tua professora passar. Acho que você quis dizer, não completou o áudio, mas caso, além de serem formadores aqui, vocês também sejam cursistas em outro, daí lá vocês fazem como cursista. Em outro GE. Aqui vocês vão fazer sempre como formador. Prof. Ana Paula. Fê, eu queria saber, geralmente no manual do cursista eu faço um slide com alguns pontos do manual ali já, porque eu tive um problema no passado com o plágio. Então eu tiro aquela parte ali que, né, fala do inédito e eu coloco num slide. Eu queria saber se eu posso fazer isso ou não. Não sei se eu entendi bem sua dúvida, prof. Pode repetir, por favor? Prof, então, nas jornadas passadas eu tive um problema com algumas cursistas com o plágio. Então, o que eu achei interessante e importante fazer? Extrair algumas partes do manual do cursista, deixar num slide maior e fixar aquelas partes. Não abrir o manual ali na hora e ler inteiro, ou né, ali en passant. E eu queria saber se posso fazer isso para reforçar exatamente, para não ter esse problema ou não? Gisele está sinalizando que não, mas eu entendo que verbalmente você pode enfatizar na hora que mencionar
é até uma pergunta que apareceu antes, né? Quais aspectos? Eu acho que esse da autoria, o próprio manual do cursista menciona até a lei que fala da autoria e por que plágio pode, então, invalidar a participação, né? Então, a sugestão que fica é para você dar essa ênfase na sua fala, na hora que mencionar o manual do cursista, acho que, quem sabe, diminua a chance desse problema aí. O meu não aqui, Andrei, só para... É que assim, não pode acrescentar, prof. Você não pode fazer um slide, mas você pode abrir o manual e deixar aberto. E quando falar a respeito disso, ó, pessoal, o manual do cursista diz isso e isso. Leiam com atenção. Mas acrescentar um slide você não pode, porque é descaracterização de material, tá? Mesmo sendo utilizando o material do GE, não pode. Gente, vocês conseguiram fazer todo mundo check-in? Sei que não foi, não. Vocês estão também conectados aqui. Porque a gente já bateu o nosso teto, acho que a gente está achando o tom, né? Uma primeira, tem uma tendência maior a ocorrerem dúvidas. Peço desculpa novamente por avançar um pouquinho. Daí, quem sabe, vocês possam, concluindo aqui, terminar o preenchimento ali do check-in. Eu vi que é bastante coisa, né? Eu notei também, eu abri para ver aqui o check-in. São 14 páginas ali de perguntas do formulário. Mas então, avançando rapidinho, só para a gente fechar, e vocês poderem ir para o alinhamento, também fazer o preenchimento do check-in, a novidade do grupo de estudo é que cada jornada vai ser organizada a partir de um tema gerador, sempre conectado à prática docente. E nessa jornada 1 é cultura digital o tema, que tem relação com cidadania digital e inteligência artificial. Pensar em como isso tem impacto na educação, esse uso responsável, consciente, como quando vocês se apresentaram. Por isso, inclusive, que na apresentação, o comando foi uma palavra que define o seu eu digital. Já tinha relação com isso. Então, a gente vai estar sempre falando de clima e educação de direitos humanos, mas esse tópico de cultura digital vai estar aparecendo vez ou outra, permeado com o tema de crime escolar, como vai aparecer na saúde mental, educação especial, na matemática, na língua portuguesa. Todo mundo vai ter que contemplar a cultura digital dentro dos tópicos que são ali debatidos no grupo de estudo. Então, vocês vão ouvir falar desse tema aí um bom tanto ao longo das próximas semanas, né? Como disse, então, um tema transversal que conecta discussões e atividades, fortalecendo práticas contextualizadas no dia a dia da escola. Esse aqui é aquele que eu falo que vocês vão poder adaptar, quando eu falei que era bom que fizesse cópia. Então, vocês vão colocar o dia dos encontros de vocês com a turma de vocês, e o horário também, o link para a reunião e os contatos de vocês, formadores e formadoras, o telefone, se tiverem vontade para isso, e o e-mail de vocês, o @escola. A sugestão que aparece, inclusive, é que quando vocês tiverem a cópia de vocês, na versão do slide de vocês copiem essa lâmina, caso vocês tenham mais de uma turma. Eu tenho 3 turmas, eu copio esse slide 3 vezes, coloco o horário e o dia da reunião da turma 1, da turma 2, da turma 3 que eu tenho. E daí vocês conseguem ocultar de acordo com cada reunião para ficar certinho o slide para aquela turma, as informações que vocês vão apresentar. Quem tem uma turma só, mais tranquilo, atualiza uma vez na sua cópia e está contemplado aí, conseguem, né, apresentar o que é importante para esse slide. Google Agenda acho que é um reforço importante também, a tela com a agenda dos cursistas, todo mundo tem maior chance de ser lembrado ali antes da reunião começar. O Saiba Mais, que também tem sempre ao final, né, com materiais complementares ou os documentos que são citados ao longo da própria apresentação de slides. Aqui tem o manual do cursista e outros documentos. E fechamos aqui, pessoal, com esses minutinhos de atraso. Muito feliz em começar essa jornada com vocês. Esperamos que seja também um bom momento de acolhimento de vocês com os cursistas de vocês na próxima semana. E a gente também se encontra aí. E para fechar essa frase do Pierre Levy, ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo conhecimento reside na humanidade. Deixamos por aqui então, pessoal. Rose.
tirar uma foto, gente. Tira aí, Vamos. Andrei, a apresentação, por favor. Nosso primeiro encontro oficial. Vamos tirar uma foto, gente. Merece. Vamos, Quem deixa eu abre ajeitar as aqui. câmeras aí, por favor. Pronto. Vão aparecer todos. 1, 2, 3 e... Tem um- Foi. pessoal, para mim aparece um monte de gente com câmera fechada. Você conseguiu tirar aí, Andrei? Para mim estão abertas, Rose, acho que é a beleza. sua rede. A Pra minha mim tá todo mundo de internet, câmera é. aberta. Tá bom, gente. Fechou, Obrigada, pessoal. boa semana. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Gisele. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.